Vamos lá, gente. Para o Intercept Brasil, que falou mais um pouco a respeito de Israel, vamos abordar mais um pouco desse assunto, e aí a gente vai, daqui a pouco, nos encaminhar para outra parte da live. Vamos lá para a gente poder ver. Sim, esse é o 11 de setembro de Israel. Tanto os Estados Unidos quanto Israel ficaram chocados ao experimentar a ultraviolência que costumam infligir aos outros. Obrigado, Domerelli. Obrigado pela live sempre de qualidade. Muito obrigado você pela sua ajuda. Vamos falar um pouquinho desse texto do John Schwartz, gente. O John Schwartz, para quem não sabe, ele foi documentarista de filmes do Michael Moore, para a gente acompanhar. O Michael Moore, que é um crítico do Estado norte-americano, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado aí, Domenelli. Estamos aí nos acompanhando aí. Agradecer a todo mundo. Nós estamos nesse momento com R$35 de contribuições com essa contribuição internacional. Faltam aí 15 para a gente fechar bem a nossa live. Vamos lá. Na noite de 11 de setembro de 2001, eu sentei na varanda do meu prédio em Greenwich Village com meus vizinhos e bebi alguns coolers de vinho com um sabor horrível. Eu havia comprado a bebida em uma loja próxima que já havia começado a lucrar loucamente e cobrava 3 vezes o preço normal. Estávamos em 3 quilômetros ao norte de onde ficava o World Trade Center. A vizinhança tinha um cheiro pungente de fumaça, o que era preferível ao fedor dos corpos queimados e em deteriorização que subiam no final daquela semana. Agora acordo com a infinidade de opiniões, com os cruéis ataques recentes do Hamas. Israel viveu o seu próprio 11 de setembro. Esse é o nosso 11 de setembro, disse o embaixador israelense nas Nações Unidas. Este é o nosso 11 de setembro, disse o porta-voz dos militares israelenses. Esse é provavelmente equivalente para Israel ao que aconteceu nos Estados Unidos em 11 de setembro, disse o governador da Flórida, Ron DeSantis, que é republicano. Israel enfrenta o 11 de setembro, disse a página de opinião do Wall Street Journal. Se você quiser ver mais outros 37 mil exemplos, fique à vontade. O argumento central de todas as comparações é óbvio. O ex-deputado Joe Walsh expressou isso nessa postagem. Ontem foi o 11 de setembro de Israel e lembre-se, depois do 11 de setembro, ninguém disse aos Estados Unidos para não retaliarem, ninguém apelou a um cessar-fogo ou a uma redução dos ataques, ninguém quis argumentos de que ambos os lados sobre o que tinha acontecido naquele dia terrível. Em outras palavras, Israel, tal como os Estados Unidos, andava inocentemente pelo mundo, quando, de repente, do nada, foi inexplicavelmente atacado por bárbaros desumanos. Portanto, Israel, tal como os Estados Unidos, tem o direito de fazer qualquer coisa em resposta. Uma estimativa recente concluiu que a guerra contra o terrorismo nos Estados Unidos causou direta e indiretamente mais de 4,5 milhões de mortes. Não concordo com a conclusão de Walsh, mas certamente todos aqui partem da premissa correta, que este é o 11 de setembro de Israel, mesmo que não entendam o porquê. Em primeiro lugar, algo como o ataque do Hamas a Israel, assim como o 11 de setembro, era algo fadado a acontecer. Israel e os Estados Unidos operam constantemente com o uso da ultraviolência em menor escala, Israel e em grande escala nos Estados Unidos. Qualquer pessoa, em qualquer país, acreditava que a reação nunca chegaria, estava vivendo em um mundo de fantasia. Da mesma forma, as instituições, tanto de Israel como dos Estados Unidos, estavam bem cientes de que suas políticas conduziriam inevitavelmente à morte dos seus próprios cidadãos. Richard Schultz, um intelectual de longa data, ligado à segurança nacional, escreveu em 2004 que um oficial da alta graduação das Forças de Operações Especiais, que serviu ao Estado-Maior Conjunto na década de 1990, me disse mais uma vez que ouviu ataques terroristas caracterizados como um pequeno preço a se pagar por ser uma superpotência. Eran Etzion, um ex-membro do Conselho Nacional de Segurança de Israel, acabou de explicar que, na perspectiva do governo, o preço relativamente pequeno que Israel pagou de vez em quando pela sua política em relação a Gaza foi a morte de dúzias de israelenses. O que surpreendeu tanto os Estados Unidos como Israel foi como alguém conseguiu brevemente causar danos numa escala que apenas esses países estão habituados a causar. Israel matou mais de 10 mil palestinos em 2000 até o mês passado. Só Deus sabe
quantas centenas de milhares de pessoas os Estados Unidos mataram no Oriente Médio antes dos ataques de 11 de setembro. Naquela altura, assim como agora, qualquer pessoa capaz de apontar essas obviedades era acusada de apoiar ou justificar a reação violenta. Isso é frustrante e sugere que é impossível para os seres humanos serem racionais sobre esse assunto. Se você disser a alguém que jogar gás em uma pilha de jornal picado e depois jogar o fósforo sobre ela, ela provavelmente fará o jornal pegar fogo, você não está apoiando o fogo ou justificando o fogo. Pelo contrário, você está tentando reduzir a quantidade de fogo no mundo, descrevendo a realidade. Fumaça sobre os edifícios enquanto os ataques aéreos em Israel continuam em Gaza, meus queridos. Eliandra Viana, em 11 de setembro, Salvador Allende estava sendo assassinado há 50 anos, e só pensamos no 11 de setembro, lá na parte superior, né, do mapa mundi, meus queridos, na parte norte, na verdade. Outra semelhança é que tanto Israel quanto os Estados Unidos geraram os seus próprios inimigos. É notório que os Estados Unidos alimentaram a oposição islâmica fundamentalista à União Soviética no Afeganistão durante a década de 80. Zbigniew Brzezinski, conselheiro de segurança nacional do presidente Jimmy Carter, disse numa entrevista em 98 que essa tinha sido uma excelente ideia e que não se arrependia dos muçulmanos mobilizados. Israel fez essencialmente a mesma coisa, em menor escala, nos territórios ocupados, encorajando o crescimento do Hamas para prejudicar a secular organização Fatah. O Hamas, para meu grande pesar, é uma criação de Israel, segundo um dos israelenses que trabalhou nesse engenhoso projeto. Tal como aconteceu o 11 de setembro, os ataques a Israel só poderiam ter sido sucesso na escala que tiveram devido à monstruosa incompetência dos seus líderes mais importantes, meus queridos e minhas queridas. Bin Laden está determinado a atacar os Estados Unidos, disse a CIA a George W. Bush em agosto de 2001. Bush ignorou, na verdade, o vice-presidente Dick Cheney rejeitou os muitos avisos da área de inteligência porque acreditava que a Al-Qaeda estava apenas fingindo e tentando fazer com que os Estados Unidos gastassem recursos para evitar algo que nunca aconteceria. Da mesma forma, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu aparentemente foi avisado pelo Egito de que algo ruim estava prestes a acontecer, mas ele ignorou esse alerta. É inevitável que conheçamos em breve detalhes chocantes sobre a indiferença de Netanyahu em relação ao que estava se desenhando no horizonte, meus queridos e minhas queridas. Como é que é? Breaking news. Ao perder o processo para Vera Magalhães, vaza o nome do meio de Silas Malafaia. Silas Cole Malafaia. Entendi. Vamos lá. Tudo isso está de acordo com a irrelevância que a vida dos cidadãos tem para líderes como Netanyahu e Bush. Eles rangem os dentes e fazem uma cena para mostrar que estão furiosos com os ataques estrangeiros, mas em seus corações eles não se importam conosco. Imediatamente após o 11 de setembro, a administração Bush mentiu aos nova-iorquinos, dizendo que o ar da cidade era perfeitamente seguro para ser respirado. Por fim, a vingança que Israel vai executar agora será hedionda, tal como foi a dos Estados Unidos. Não há nada no mundo similar à fúria dos poderosos quando acreditam terem sido desafiados por seres inferiores. Isso é algo sobre o que os meus vizinhos e eu concordamos quando bebíamos aquelas bebidas horríveis no dia 11 de setembro. Estávamos profundamente assustados com o que havia acontecido naquela manhã. Para quem não estava em Nova York nessa época, deixe-me dizer, a Al-Qaeda realmente devolveu o sentido de terror ao terrorismo. Mas o que mais nos assustava era o nosso próprio governo estava prestes a fazer a seguir. Desde aquele momento, o meu sonho tem sido que algum dia as pessoas normais do mundo, todos nós, de todos os lados, formem uma aliança contra os nossos grotescos líderes. Esse texto foi originalmente publicado em inglês no dia 9 de outubro de 2023. A tradução é do Antenor Savoldi. E o texto é do grande jornalista e documentarista John Schwartz. Estamos acompanhando aí para todo mundo ficar muito bem informado. Meus queridos e minhas queridas,